Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, disciplina de Fundamentos de Antropologia. Esse é o nosso segundo e último encontro desse bloco, né? Vocês estão aí já no último dia, né? Na verdade, hoje é dia 4 de novembro. Vocês estão no último dia da TD3. E amanhã, então, do dia 5 ao dia 11, as atividades todas são reabertas. Então, vocês têm aí esta semana ainda de oportunidade, né? Então, quem não conseguiu, por alguma razão, participar de uma das atividades, esse é o momento propício, né? E quem participou, né, da TD2 ali, ou da TD3, e teve um aproveitamento ruim, também é um bom momento de tentar melhorar aí a nota. Quem fez a TD2 e deu uma escapulida ali do nosso assunto, inclusive eu deixei lá uma mensagem dizendo para aproveitar esse período de reabertura para tentar melhorar a nota, né? Que ela vale ali de 0 a 3, e esses 3 pontos podem fazer uma diferença boa aí depois. É claro que isso é importante para a formação de vocês, enfim, né? Estudar esses temas todos, as disciplinas todas, mas também é fundamental para a composição final da média, né? Para que vocês tenham na média final, né, a nota para aprovação. Então não percam aí esta semana de reabertura. Sobre os nossos assuntos aqui, como eu falei da outra vez, a gente usa esses encontros para tratar alguns assuntos de maneira mais aprofundada do que era possível, ou para aprofundar alguns temas, né, que a gente menciona ali rapidamente nas videoaulas e no material didático, e também a partir das impressões, né, que a gente vai tendo das atividades que vocês realizaram, a gente consegue selecionar alguns temas que são importantes para que a gente insista um tanto mais, né? Eu penso que das atividades, né, aquele conceito de cultura que é próprio da antropologia, me pareceu que ficou claro para todo mundo, né? Isso aparece nas videoaulas, no material, enfim, e a gente insistiu ali nas atividades, inclusive dando algumas consequências para isso, né? Então, uma reflexão ali, inclusive algumas de vocês mencionaram no fórum e tal, até na TD2, né? Nos comentários, trazendo aí para o curso de vocês, né? O pessoal do serviço social fez mais isso, a importância de pensar nesses termos, né? O conceito de cultura e o que isso implica, né? Diretamente no trabalho de vocês. Isso é importante, né? Quer dizer, trazer o que a gente estuda no processo aqui da graduação e levar isso para a vida do modo geral, né? Para os aspectos todos da vida, mas também, no caso aí, para a área que vocês estão estudando, depois para a vida profissional. O importante é a gente pensar assim, tanto a antropologia quanto cada um de nós, talvez a gente passe por um processo similar, né? O, Vamos dizer que nós também temos, alguns vão persistir nisso o resto da vida, né? Mas nós temos também uma fase pré-científica e uma fase científica, né? O que isso quer dizer, né? Então, isso serve para nós e para a antropologia. O, a nossa formação ela é um conjunto ali de informações, de representações que nós vamos recebendo da realidade, e do núcleo que nos cerca ali mais imediatamente, né? E depois isso vai se expandindo na medida em que a gente vai crescendo, e também aí a influência dos meios de comunicação social e etc., de maneira que nós vamos recebendo uma formação difusa, né? E algo que não é bem organizado, bem sistematizado, mas isso vai acabando nos gerando ali uma série de representações da realidade que conformam uma dada visão de mundo, que é no geral assim, que não obedece a princípios, né? Ela é no geral assim,
é, ajustada às necessidades da vida prática. Então, as pessoas tendem a mudar de posição, né? A mudar, inclusive, de coisas que defendiam muito aqui ou ali, na medida em que a necessidade as obriga a fazer isso. Ah, que hora que a gente começa a mudar esta forma? Que hora que a gente começa a organizar melhor as coisas, né? Esse organizar melhor as coisas significa o encontro da gente com alguma forma de sistematização das informações da realidade, mas mais que isso, né? Também com um momento de encontrar os instrumentos necessários para observar a realidade e ir para além das aparências dela. Há uma frase bastante interessante, que é de um grande pensador alemão chamado Karl Marx, que ele dizia assim que se a aparência das coisas, quer dizer, a maneira como as coisas aparecem para nós imediatamente, correspondesse ao que elas são, né? Então, assim, se a primeira batida de olho na realidade já nos dissesse o que as coisas todas são, a ciência seria desnecessária. Então, quando a gente fala da ciência, a gente está falando do quê? Né? De um método e de instrumentos que nós construímos para que a gente consiga investigar a realidade, observar a realidade e extrair dela o mais próximo possível o que ela é objetivamente. Essas informações que nós vamos recebendo desde que nascemos e tal, elas não fazem isso, né? Elas são só um amontoado de informações que nós vamos dando alguma ordem para elas, como eu disse, mas sempre de maneira desconexa, né? A ciência, então, nos permite isso. Então, esse estágio pré-científico, né, é um estágio em que os preconceito, né, quer dizer, algo que vem antes do conceito, ou do conhecimento de fato das coisas, né, isso é um pré-conceito, né? Então, esse momento pré-científico é o momento em que os preconceitos prevalecem, alguns deles muito nocivos, né, para a vida social, inclusive. É um momento em que, de novo, né, nós não temos posições muito bem firmadas, é um momento em que nós acreditamos muito em alguma coisa, porque nós ouvimos alguém que nos serve de referência a falar, mas nós não sabemos exatamente por que nós acreditamos nisso ou naquilo. Façam um teste aí, né? Comecem a pensar assim, ó, em coisas que você acreditam bastante e questionem isso, né? Olha, eu acredito nisso por quê? Né? De onde me veio essa informação? Por que que eu tenho certeza absoluta que isso é assim, não de outro jeito? Aí nós vamos começar a perceber que nós acreditamos nas coisas porque alguém da família disse, porque um professor ou uma professora disse, porque alguém que nós confiamos disse, e pareceu mais ou menos óbvio, e as pessoas todas também tendem a acreditar na mesma coisa, e não vão acreditando na mesma coisa e pronto. Mas não há um fundamento para isso. É igual o exemplo do Sol, né? É sempre bom dar esse exemplo, né? As pessoas, de um modo geral, talvez alguns de vocês aí ainda estejam assim, acreditam que o Sol é uma bola de fogo e que é de alguma cor amarelada. E isso parece óbvio para muita gente, né? Isso desde que nossa espécie é espécie, né? A ideia é assim, olha, você olha para o Sol, né? Quando dá para ver ali mais ou menos. E ele tem cor de fogo. E fica, às vezes, mais abóbora e tal, às vezes mais amarelado e tal, mas ele tem aquela cor de fogo. Você sente o calor que vem do Sol. E fogo também gera calor, né? E luz. Então, parece óbvio para todo mundo, né? Então, se você dissesse, olha, o Sol é uma bola de fogo e é amarelo, né? A cor dele é alguma coisa amarelada. 90% da população mundial concorda com você. E quanto mais a gente caminhar ele para trás da história, você vai encontrar mais gente concordando com você, de que é uma bola de fogo
e de cor de fogo, portanto. A ciência nos permite, você vê, é um negócio que todo mundo aqui olha. Aí eu acredito nisso, porque eu estou olhando e sinto e vejo, você vê a aparência, o negócio está aparecendo assim para mim. Então ele aparece amarelo, eu sinto o calor, ele tem cor de fogo, ele esquenta como fogo, portanto só pode ser fogo. E não sou só eu que acredito nisso. Todo mundo quase que está em volta de mim acredita nisso. Portanto, isso é verdade e acabou. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não, isso é verdade, porque a maioria, né? Olha, se tanta gente assim, né, acredita nisso, é porque é verdade. Então tá, estou dando um exemplo de algo que quase todo mundo acredita e que não é verdade, né? Então é a ciência e os instrumentos que nós construímos para observar as coisas que nos permitiu em algum momento, né, entender o que é o Sol, assim como entender o que são as estrelas e também conhecer a cor do nosso Sol e das demais estrelas, né? O nosso Sol não é amarelo, né? Ele tem a cor de uma lâmpada dessas, sabe essas lâmpadas brancas, né? Que se usa, né, bastante nas casas de uns anos para cá. Eu gosto sempre das luzes, das lâmpadas amarelas, hein? Essa lâmpada branca, né? O Sol é parecido com uma lâmpada branca, uma lâmpada fluorescente. A cor dele é essa. E não é uma bola de fogo, né? O Sol emite calor por causa do plasma. Ele emite calor por conta das fusões atômicas, né? Isso gera calor. Mas não há oxigênio suficiente no espaço, e para ter fogo é necessário o oxigênio. Não há, portanto, né, esse gás que permite a combustão de maneira suficiente no espaço para que um negócio daquele tamanho pegue fogo sem parar o tempo todo. Então, o Sol não é uma bola de fogo e nem é amarelo. Quer ver um negócio simples? Quando vocês, à noite, olham para o céu e veem as estrelas, a cor das estrelas não é aquele prateado ali, aquele branquinho. Então, o nosso Sol é exatamente aquilo. A diferença é que a proximidade, né, do nosso planeta com o Sol, né, algo em torno de 150 milhões de quilômetros, faz com que a proximidade, né, que nós temos com o Sol, quando a parte, né, do planeta está voltada ali para ele, a entrada dos raios solares na atmosfera gera, né, essa impressão, aí tem que estudar um tanto da luz, né? Gera essa impressão do tom amarelado, assim como do céu azul claro, né? Isso tudo é. O céu não é azul claro, você não vê à noite, né? Que é tudo escuro, né? É tudo escuro. Já viram aqueles vídeos, né? Do espaço, né? Ali, da, daquela estação espacial, né? É tudo escuro, né? Não havendo a atmosfera, né? Por exemplo, na Lua, você pegar ali a Lua ela recebe, quando a gente vê a Lua brilhando, o que é aquilo? A Lua não tem brilho próprio, é o Sol batendo sobre a superfície da Lua. Mas se você estiver na superfície da Lua, o céu vai estar escuro o tempo todo, mesmo que, né, o Sol esteja batendo ali, porque não há atmosfera, né, na Lua. Olha, isso tudo a gente aprende como? Aprende com a ciência. O mundo de gente que dedicou a vida inteira, né, para desenvolver esse tipo de conhecimento. Então é nesse sentido, né? Nós temos aí uma fase pré-científica em que nós vamos aí, né, meio que na onda. Em algum momento nós podemos desenvolver um estágio científico, vamos chamar assim, que nos permite então conhecer as coisas o mais próximo possível, pelo menos, né, do que elas são objetivamente. As ciências, no modo geral, né, os campos todos aí das ciências vão passar por coisas similares. A antropologia passa por isso também. É por isso que os primeiros esforços ali, mesmo chegando mais perto do nosso tempo, né, quando a gente fala ali das décadas finais do século XIX, começo do século XX, a, em que no começo do século XX já, né, a ciência antropológica sendo desenvolvida, os instrumentos de análise, etc. e tal, os fundamentos, né, dessa área das ciências sociais sendo desenvolvidos já com mais carinho, nós temos também, né, uma passagem ali
de formulações carregadas de preconceitos, né, de conhecimentos tidos até ali como sendo verdadeiros, assim como para muita gente ainda o sol é amarelo, né? Tinha muita gente ali que acreditava numa série de coisas que depois a ciência demonstrou que estavam equivocadas, né? São esses preconceitos, né? Então, a ideia de raças superiores e inferiores, a ideia de povos desenvolvidos e povos menos desenvolvidos e atribuir alguma questão genética ou temporal e uma finalidade, assim, né? Quer dizer, todo mundo vai seguir o mesmo caminho, né? Então, os mais avançados vão mostrar aos outros o atraso deles e acelerar o desenvolvimento, etc. Quer dizer, então, primeiro, a ciência ela vai se expressar a partir desses preconceitos. E preconceitos que não são, e preconceitos que persistem, né? Nós ouvimos aí, vira e mexe, né? O tempo todo, esses argumentos ruins, mas que a ciência já conseguiu quebrar, né? Então, nós conhecermos um tanto até onde a ciência pode avançar, nos ajuda a não acreditarmos nessas tolices, né? E também sabemos rebater, né? Quando aparecem esses preconceitos, né? Que os homens são superiores às mulheres, né? Que a orientação sexual X é a natural ou a normal e as outras todas são aberrações. Então, isso tudo cientificamente não se comprova. Isso se ajeita dentro do universo mítico, religioso, etc. Enfim, né? E aí, paciência, mas dentro da ciência, não, né? Não é possível sustentar que há raças humanas superiores e inferiores e coisas desse tipo. Nem individualmente, né? Pessoas determinadas geneticamente a serem superiores e outras superiores, a exercer trabalho intelectual ou manual, isso tudo são coisas que foram criadas no tempo. Para tentar fazer algo que aí a antropologia vai fazer também, que é o segundo passo, que é justificar formas de organização social, e nesse caso, formas de dominação, né, de alguns povos sobre outros, de uns grupos sobre outros, de uma classe sobre outra, e etc. Né? Então, acaba sendo bastante funcional, né, para justificar a exploração, inclusive, se dizer assim, olha, a gente não está explorando, né, simplesmente são raças inferiores e, portanto, as raças inferiores devem nos servir, né? O que é uma conclusão tirada disso assim que não está na questão em si, né? Ainda que nós conseguíssemos provar cientificamente que existem raças humanas e essas raças humanas são superiores ou inferiores intelectualmente, qualquer coisa desse tipo, não está dado por esta constatação que uma deve explorar a outra necessariamente, né? Isso é uma conclusão de quem está disposto a viver da exploração alheia, entende? Então, ainda que alguém conseguisse, não, ainda que a ciência um dia chegasse a essa conclusão, e não chegou, né, até onde foi possível chegarmos, sempre se contradisse, né, essa possibilidade, mas ainda que se chegasse a isso, isso não justificaria a dominação e a exploração de ninguém, né? Então, esses primeiros trabalhos antropológicos, ainda que não produzidos para isso, alguns foram de fato, né, por má intenção, né, mas ainda que não produzidos para isso, eles acabaram sendo utilizados, né? Então, essas formulações racistas, essas pseudo-teorias genéticas de fundo racista também, etc., eles vão acabar servindo para organizar a dominação dos europeus, ali, enfim, sobre outros povos. É uma fase do neocolonialismo, isso eu falo lá nas videoaulas. Então, a antropologia, ela passa, né? Assim como nós passamos, eu estou fazendo essa analogia, né? Para tentar mostrar a vocês que isso não é nenhuma aberração, isso é razoável, né? Nós fazemos isso também, né? A antropologia ela passa desse estágio pré-científico para um estágio científico, enfim, né? Desenvolve os instrumentos necessários para bem conhecer seu objeto
E aí a produção que sai disso é bastante diferente, né? De maneira que a antropologia passa a contribuir efetivamente para que a gente conheça e descreva um tanto a mais o nosso mundo. Eu espero que vocês tenham, que vocês consigam, né, também depois aí aprofundar alguns desses temas, estudar um tanto mais aqueles que chamaram mais a atenção de vocês, porque é sempre importante entendermos melhor a nossa espécie, o mundo que nós vivemos, nossa forma de organização, nossa cultura, até como condição para melhor vivermos, né, e também para bem contribuirmos com um mundo mais razoável, tá bem? Bom, qualquer dúvida, escrevam. Eu fico atento ali às mensagens de vocês. Eu passei um tempo aí, uma semana afastado por conta do falecimento do meu pai. Eu mandei mensagem para vocês, mas estamos aí de volta. E qualquer coisa, escrevam, tá bem? Meu abraço e até.